programa Jornada Feliz. E agora a gente chegou naquele momento assim que vocês ficam esperando aí em casa, porque a gente traz sempre temas muito relevantes do nosso dia a dia, né? E hoje nós vamos estar falando sobre otimismo, sobre pensar positivo. As nossas convidadas já estão aqui conosco, né? O pensamento positivo, o otimismo, ele tempera e dá um sabor agradável às nossas vidas. Pois se nos piores momentos não buscamos o nosso melhor, será difícil passar pela situação ruim, podendo às vezes ficar pior ainda. Existem exemplos na história que ilustram como o otimismo ajudou pessoas que enfrentaram verdadeiras tragédias e sobreviveram. Várias pessoas que sofreram, por exemplo, a perseguição nazista na Segunda Guerra Mundial e casos de seres humanos que conseguiram superar perdas. Existem essas situações, né? Desde entes queridos até membros do corpo em acidentes, e a pessoa conseguiu dar a volta por cima. E uma das grandes questões nessas situações é porque essas pessoas, elas mantiveram o otimismo, elas reinventaram a sua vida, né? Tiveram fé. Essas pessoas, elas conseguiram isso graças ao otimismo e à positividade de dar um novo significado à sua existência, a partir das mudanças das quais tiveram que se adaptar de repente. Então, né, elas reformularam as suas vidas para melhor, tirando ali lições das dificuldades, dos erros e até mesmo das injustiças. Será que é possível? Nós vamos mostrar para você hoje aqui na hora do bate-papo que é possível sim, né, ter uma atitude positiva mesmo diante de situações difíceis. E para falar conosco, para estar explorando mais esse tema, nós vamos receber aqui duas mulheres muito capacitadas, gente, né? Elas já estão aqui, nossas convidadas, a doutora Flávia Fernandes, que ela é psicóloga, e também a pastora Fabiana Oliveira, né, da Igreja de Deus do bairro Saraiva. Vamos conversar com elas para a gente iniciar então esse bate-papo? Boa tarde, doutora Flávia, seja muito bem-vinda ao programa Jornada Feliz. Boa tarde, Liliane, obrigada pelo convite, boa tarde, ouvintes. Estou ansiosa para conversar sobre esse assunto que eu particularmente adoro, e é um prazer estar aqui novamente pela terceira vez e dividindo esse espaço com a querida Fabiana. Isso. Né? Ok. Vamos conversar então com a pastora Fabiana. Pastora Fabiana, seja muito bem-vinda ao programa Jornada Feliz. Obrigada, pastora Liliane. É um prazer estar aqui pela segunda vez, né, com você e junto com a Flávia, né? É minha amiga do Instagram. Vamos falar por esse assunto através da palavra de Deus. Será um prazer, né, ajudar esse povo a mudar os pensamentos. Bem? Amém. Ok, gente, então vamos começar, porque, nossa, tem muito assunto pra gente falar a respeito desse tema, porque é um tema, de fato, muito rico, né, gente? Bom, vamos conversar, então, começar conversando com a doutora Flávia, fazendo algumas perguntas. Você ouvinte, você também pode participar. Se você quiser, você pode ligar no 3216-3202 e deixar aí a sua questão. Peço que vocês que estão assistindo também pelo Facebook Liliane Costa, compartilhe a nossa live para a gente estar alcançando mais pessoas com esse tema que é tão relevante e atual. Bom, doutora Flávia, o otimismo, ele nos ajuda a ter ânimo, né, para lidar com o nosso dia a dia e a viver a nossa existência de uma forma melhor, com mais sentido. Mas ser otimista é diferente da pessoa ser fantasiosa. Como a gente pode definir verdadeiramente uma pessoa que ela é otimista? Bom, a pessoa otimista, ela tem atitudes positivas e emoções positivas frente às adversidades da vida, né? O que seria o otimismo de maneira controlada ou de maneira adequada, melhor dizendo, né? Seria aquela pessoa que consegue compreender que várias situações que nós passamos na nossa vida, elas têm algum objetivo fim, né? Seja para me ensinar, seja para que eu possa crescer, né, algum tipo de aprendizado, e seja também para me mostrar quão humano eu sou, que eu sou uma pessoa que tem sentimentos, eu tenho emoções, de que forma que eu posso administrar as minhas emoções para que eu passe as adversidades da vida, as quais desde a minha criança, a minha vida infantil ali, até ao fim da minha vida, vamos assim dizer, eu não vou passar, né? E o que seria a diferença aí dessas atitudes positivas e o otimismo e a parte fantasiosa, né?
nós costumamos falar que a melhor maneira de enxergar a vida é ter um pensamento mais realista, né? O que seria esse pensamento realista, né? Bom, aconteceu alguma coisa na minha vida, por exemplo, eu fui aprovada no vestibular em uma outra cidade e, nossa, eu estou muito feliz porque é uma nova etapa da minha vida e tal, só que a minha família não ficou muito feliz, né? E aí eu fico muito feliz por mim, mas eu não consigo sentir aquela felicidade porque os meus pais não ficaram tão felizes, né, de eu estar mudando, né? E, por exemplo, se eu perco alguém da minha família muito próximo, né, e eu fico ali chateada alguns bons dias, viver no luto mesmo, né? É importante, né, doutora, a pessoa encarar os fatos, não fugir da realidade. Exatamente. Mas através daqueles fatos, né, tentar enxergar outras possibilidades de mudança, né, daquela situação que não é tão boa, ou os fatos positivos, né? Isso, seria uma relação direta e equilibrada entre os meus sentimentos, as minhas emoções e as situações que eu estou vivenciando. Se a situação ela condiz com que eu sinta triste, chateado, com raiva, isso é um pensamento, uma atitude realista frente à vida. Agora, se por exemplo eu perdi alguém da minha família, isso tá me doendo, mas eu desqualifico completamente, eu fico, não, isso acontece mesmo, nossa, foi melhor, ele tava já muito ruim, tal, vida que segue, né? Aí esse tipo de pensamento otimista é prejudicial para a pessoa. Pode, na verdade, mascarar a realidade, né? Uma hora a ficha vai cair, né? Uma hora ela vai cair porque eu preciso vivenciar o sentimento que aquela situação ela vai exigir que eu tenha, né? Uhum. E o otimismo, né? O otimista, ele tem uma maneira de encarar a vida a qual nós percebemos que ele é muito mais resiliente, por exemplo, do que o pessimista. Né? Olha, eu administrei as minhas emoções, consigo canalizar a autonomia delas, né? E dessa maneira eu não culpo o universo do que está acontecendo comigo, né? Opa, peraí, essa situação aqui aconteceu, por exemplo, perdi o emprego. Essa situação aconteceu aqui, talvez porque era para acontecer, porque eu estava muito acomodado, deixei de fazer alguns cursos, atualizações. Então foi um clique para mim, né? Opa, então deixa eu ver o que eu posso fazer com isso, né? E aí podem surgir outras possibilidades. Enfim, o otimista, ele enxerga além. Ele não fica só ali remoendo, nossa, isso aconteceu. Ele tenta olhar para frente, doutora. Olhar para frente, né? Criar expectativas positivas e realistas de que ele vai passar por aquela fase. Né? Entender que além disso vem outras coisas, aprendizados e enfim, que a vida segue, né? Vamos e assim, doutora Fábio, a pessoa realmente otimista, né? Ela muitas vezes, como você disse, ela utiliza o otimismo para encarar a realidade de frente e ter assim uma atitude positiva e procurar ser otimista. A gente queria saber, pode fazer a diferença rumo às pessoas terem mais êxito na realização de seus projetos e sonhos? Ou seja, a pessoa otimista, ela pode ter um índice de sucesso maior do que aquele que é pessimista? Sim, com certeza, né? O otimista, ele consegue objetivar seus planos. Ele, bom, para eu chegar até lá, o que eu preciso fazer? Bom, começo por um grau menor, vou subindo. Ele tem uma visão ali do todo de forma muito mais esquematizada do que o pessimista. O pessimista, o que ele faz? Como tendência, ele precisa reforçar as crenças de que vai estar tudo errado. Então eu já coloco lá em cima o meu objetivo, então daqui eu já tenho que partir para lá. Quais são as chances desses planos dele darem certo logo de cara, né? Se ele não vai pelos degraus. E isso faz o quê? Reforça nele a crença de que realmente ele não dá conta, que ele não nasceu para isso, que ele não é capaz. O otimista não, o otimista enxerga de uma forma diferente. E o otimista, ele enxerga além daquilo que outras pessoas enxergariam. Ele, bom, eu tenho essas possibilidades. E ao longo do caminho, se algo der errado, ele pensa em outras possibilidades. Tá, esse caminho já não deu certo. O que eu posso fazer com isso daqui?
né? De que maneira que eu posso aproveitar o que eu tenho? Então sim, com certeza, o otimista ele tem melhores possibilidades, vamos assim dizer. Ok, doutora. E assim, quando a gente fala dessa questão da pessoa conquistar os seus objetivos, né? E principalmente de ter uma atitude positiva, acho que a gente pode falar aqui que é necessário ser positivo, ser otimista, mas também a pessoa precisa ter uma atitude, né? Atitude e proatividade para conseguir aí realizar os resultados que pretende, ter sucesso, né? Com fé, com determinação, ou seja, fazer aquilo que precisa ser feito para mudar uma situação ruim. E acho que a gente pode até dar um exemplo claro para a gente entender, né, que acho que a receitinha aí do sucesso é ser otimista, mas ter também atitude, né, ou seja, correr atrás daquilo que precisa ser feito. Por exemplo, uma pessoa que ela está de repente passando por dificuldades financeiras, né, mas, por exemplo, aquela pessoa ela não busca uma atividade para aumentar a sua renda e às vezes a pessoa fica ali só pensando positivo e não age. Provavelmente aquela pessoa vai continuar com os problemas materiais, né? Então tem que pensar positivo, tem que ser otimista, mas tem que partir para atitude, né? Um outro exemplo que acho que a gente pode dar também, se alguém, por exemplo, a pessoa está doente e às vezes a pessoa fica só pensando positivo, né? Para ter saúde, para se curar, mas a pessoa não se cuida, não faz tratamento, não continua continua às vezes com hábitos prejudiciais e assim não muda os hábitos. Então dificilmente essa pessoa vai ficar curada. Então a gente tem que fazer a nossa parte, né? Aquele ditado, né, pastora Fabiana, que fala muito assim que Deus ele faz aquilo que não está no nosso alcance, né? O que está no nosso alcance a gente tem que correr atrás. E por outro lado, querer melhorar a situação financeira ou se curar e ter clareza sobre isso, ou seja, fé para buscar o melhor, a gente pode até dizer que é uma vontade para agir, para realizar o que for necessário para alcançar o objetivo, ou seja, é uma atitude positiva, otimismo acompanhado de obras, né, de atitude. E acho que é esse o segredo, porque como você falou no início da questão da fantasia, né, a pessoa ficar mascarando a realidade, não, encarar a realidade de frente e chegar e falar, não, o que eu posso fazer para mudar essa situação, né, quais possibilidades eu tenho para que isso não seja para sempre na minha vida, né, eu posso viver uma outra fase que vai ser uma fase melhor ainda na minha vida. E assim, doutora, existe alguma relação entre otimismo e felicidade? Total relação, né? Porque se eu sou otimista, eu vou administrar as minhas emoções mais positivas, o amor, a alegria, e está assim conectado com a felicidade, porque o otimista ele tem o pensamento de pensar, né? Eu faço a estratégia, mas eu realizo. Então eu tenho atitude. Quando eu junto os dois, eu chego sim ao caminho da felicidade. Claro, como não? O otimista, ele enxerga que, bom, se eu estou vivendo isso, eu vou tirar algo negativo ali, difícil na vida, como por exemplo, agora na pandemia muitas pessoas estão passando por dificuldades financeiras. Se eu pensar assim, opa, peraí, isso está acontecendo por algum propósito. Qual que é o propósito? O que eu tenho que aprender com isso? Porque a pandemia é para todos, para todos. Então, alguma coisa a gente vai tirar de bom nisso. Eu sempre falo isso no consultório. O que a pandemia significa para você? Quais as possibilidades que ela te deu, que antes você não enxergava, né? Primeiro, eu sempre falo uma coisa, quão pequeno nós somos. Porque Deus é muito maior, Ele programou isso, Ele precisava disso para a humanidade. Se perceberam humanos, as pessoas estavam passando por cima de coisas, de materiais, de financeiro, e aquele sentido do amor ao próximo estava perdido, né? O sentimento de empatia. Então o que deveria acontecer? Que nem as pessoas mais poderosas do mundo ficariam por fora, dinheiro nenhum compra, não é? E aí, olha só, era tão comum ouvir: não tenho tempo para isso não, nossa, não tenho tempo para fazer isso para mim, meia hora para atividade física, não tenho, meia hora para fazer algo para trabalhar a minha fé, eu não tenho. De repente agora o tempo sobra, o que é que você vai fazer com isso? O que vai fazer? Exatamente, o que você vai fazer com isso? Olha as oportunidades que nós conseguimos criar
mediante dificuldades, e isso o otimista consegue ir além, ele sobrepõe. Opa, peraí, o que eu posso aprender com isso? E eu percebo que, por exemplo, no início da pandemia, estava todo mundo muito perdido. Falavam, eu não gosto de rotina, não gosto, de repente a pandemia veio e acabou com a rotina de muita gente. E reestruturar a rotina não é fácil, dá um sentimento de angústia muito grande, porque eu não sei se eu vou ser capaz. Uhum. É o inesperado que vem de repente, né? Mas como você está falando, acho assim, as pessoas elas encontraram de alguma forma um tempo para refletir e achar um sentido na sua vida, na sua existência, nos seus projetos, né? Naquilo que a pessoa já estava fazendo há muito tempo. Sim, exatamente. E aí, as pessoas do pessimismo, bem no início da pandemia, como já dura 4 meses, 4, 5 meses, descobriram que o pessimismo estava levando a patologias. A minha saúde mental não aguenta isso, né? Até quando eu vou sacrificar minha saúde mental pensando, vou morrer, vou pegar Covid, não posso sair pra rua, tá tudo lascado. O medo, né? No início o medo foi impressionante, as pessoas estavam apavoradas. Sim, exatamente. Mas por quê também? Eu estava até conversando com a pastora Fabiana de fora, o quanto que a nossa cultura ela é sensacionalista. Ela pior, gosta melhor, de né? passar o medo, né? Olha, essa doença, que é isso? Ela vai dizimar a população inteira, né? E o que eu vou fazer? Como é que eu vou ter expectativa de sair disso, né? E aí, aos poucos, foi um trabalho muito difícil, porque juntou muitos profissionais falando, pessoal, vamos parar de ficar vendo só notícia ruim. O que você pode fazer? Aproveita o seu tempo, faz algo para você, né? Para você trabalhar suas emoções positivas, fazer algo produtivo para você, um curso, enfim, né? E as pessoas estão seguindo essa linha, graças a Deus. Então agora chegam no consultório, elas já têm notícias boas para contar, a vida está andando de alguma forma, as pessoas estão aprendendo a cuidar mais delas. E isso também reflete muito no sentimento de felicidade. Né? Olha, se eu estou trabalhando energias positivas, coisas que me geram um tipo de crescimento, consequentemente, eu me sinto mais feliz, porque eu estou mais realizado. Né? Eu estou mais realizado. Então, a atitude otimista, o pensamento otimista, emoções positivas, elas estão totalmente conectadas com a felicidade. Que bom, né, doutora? E assim, acho que é um incentivo para as pessoas cada vez mais pensarem em positivo, né? E eu acho que, assim, a gente pode dar novamente, assim, exemplos muito bacanas nesse sentido, da gente entender que a gente precisa, sim, pensar positivo mesmo quando a gente está passando por alguma adversidade, né? Porque quando, por exemplo, a gente pega e começa a pensar em algo bacana, que às vezes a gente tem vontade de fazer, que é algo que a gente gosta, né? Por exemplo, uma viagem para um lugar paradisíaco, a gente começa, de repente, a imaginar aquela cena e vem em nós uma sensação muito boa, né? Tá no pensamento, mas é uma sensação de satisfação, é um anseio bom por ver uma situação prazerosa na nossa mente. E o contrário disso, quando a gente começa, por exemplo, também a pensar em algo muito ruim, e a gente começa a imaginar o pior, né? O nosso coração dispara, a gente sente adrenalina, vem aquele sentimento de angústia, né? Aumenta o estresse. Isso acaba, às vezes, prejudicando a nossa saúde. Então, assim, eu acredito muito que o pensar positivo, o ser otimista, está muito ligado à felicidade. Até mesmo porque quando você começa a pensar em algo bom e imaginar aquilo, vem aquela sensação gostosa. Né? Tem pessoas que às vezes você começa até a rir, você olha, a pessoa fala, gente, o que você está rindo? E a pessoa às vezes está ali, né? Pensando, refletindo, projetando algo. Bom, vamos conversar então com a pastora Fabiana também, para a gente abordar um pouco da palavra de Deus, o que a palavra de Deus fala a respeito dessa questão, né, de ser otimista, de ser pessimista, né? Pastora Fabiana, a palavra de Deus, ela traz algum incentivo como as pessoas terem uma atitude positiva diante da vida, ou seja, ser otimista? Querida, a palavra de Deus, ela é o maior remédio do ser humano. Tudo que a doutora disse, né, eu concordo com ela, nós estávamos conversando sobre isso. Uma palavra que me toca muito no meu coração. O Senhor Jesus já nos preparou para tudo. Quanto mais nós buscamos Ele, mais equilíbrio nós vamos tendo.
É incrível que, vamos supor, na época da minha mãe, da minha avó, as pessoas tinham mais fé. As pessoas tinham mais intimidade com Deus, sabe? Elas confiavam que existe um Deus acima de tudo. Porque a palavra de Deus ela é clara. Se você for no início, Deus falou para Moisés, marcha, vai com o povo e marcha, né? Porque vocês vão enfrentar Faraó. Não adianta vocês correr, fugir. Não tinha uma dosinha, uma pílula que sumisse, né? Eles marcharam e Deus abriu o mar vermelho. Isso foi lindo. E ele enfrentou os inimigos. Então, se você for procurar do início ao fim a palavra, um salmo que mexe muito com o meu coração, Salmo 121. Eleva os meus olhos para o monte, da onde vem o meu socorro está no Senhor. Então, por mais que nós vivemos hoje, eu vou falar de mim. Eu tenho recebido umas situações que eu tive um belo resfriado, né? Pensei, é sinusite, gente, eu vou morrer, o corpo tudo doendo. Depois eu fiz o teste e falou que eu tive Covid, que já estou imune. Então, assim, às vezes se eu tivesse sabendo que eu estava com Covid, por tanta coisa que eu escutei no jornal, o povo está morrendo, tem que ficar internado. Então, assim, as notícias que você ouve, a maneira que você absorve, é como você vai lidar. O pensamento, ele tem que ser equilibrado. E o ser humano precisa entender que a nossa mente, ela é a nossa maior inimiga. Quando você tem tudo balanceado, eu vou chorar, eu vou ter medo, eu vou ter frustrações, eu vivi divórcio, eu vivi depressão, eu vivi enfermidade, eu vivi separação de filho, igual você falou, o filho passou fora, né? Então, assim, a Fabiana hoje, a pastora Fabiana hoje, ela tem feito o quê? Entendido que tudo é balanço. Minha vida tem que ter um balanço. A minha temperatura, né? Ela tem que ser assim, normal. Eu tenho que estar bem, eu tenho que sorrir, mas eu tenho meu dia mal também. E como que eu faço com ele? Porque se o Senhor já me ensinou, nesse mundo tereis de aflição, tem de bom ânimo. Eu venci, você vai vencer. Isso é uma promessa. Então eu não vou ficar naquele problema, eu não vou ficar focado num problema para ficar doente, eu não vou ficar no meio de pessoas que são negativas e que estão infelizes porque não têm atitude de mudança. Eu estava acima do peso, eu comecei a caminhar, mudar minha alimentação, já estou emagrecendo, então dependeu de mim. E antes eu vivia anos focado em problemas, ajudando as pessoas, e eu, onde estou? Então as pessoas precisam entender que estamos vivendo uma situação ruim, mas vai melhorar. Nós temos que ver que se eu melhorar a minha vida, mudando os meus hábitos, mudando meus hábitos com a família, sendo uma pessoa que ora antes de fazer as coisas erradas, porque nós precisamos buscar a direção de Deus. Deus te dá equilíbrio. A sua intimidade com Deus foca a você ser uma pessoa equilibrada. Tem coisas que eu costumo dizer para as pessoas: faça o bem, sem olhar a quem. Porque quando você faz o bem, a sua tendência é atrair o bem para você. Mas quando você faz o mal, ou se não uma pessoa faz mal para você, aquilo te junta o ódio, a raiva, a angústia, a opressão e o desejo de vingança. Isso te atrapalha. A sua vida não vai. Você se torna pessimista. Você é um falso otimista. Porque você mostra para as pessoas uma coisa que você não é, e dentro de você está ruim, está mal, está frio, e sempre planejando o que é mal. Como que sua vida vai mudar? Como que você vai ver o bem dessa terra? Aquilo que a pessoa planta, colhe, né, pastora? Claro, Independente se a pessoa tem fé ou não. É um imã. Eu costumo dizer, um imã. Você atrai aquilo que você está. Se você está doente, você vai atrair sempre gente doente. Se você fala do divórcio, mas eu fui isso, aquilo, você vai atrair só gente que fala a mesma coisa. Quando você vive a situação, vamos pôr aqui como um divórcio. Não deu certo. Tem os filhos, muda a história. Queira o bem do pai dos filhos e vice-versa. Começa a mudar. Isso chama maturidade. Para ter maturidade tem que ter fé. Quando você foca num Deus que te cura, que é psicólogo, que é médico, que é tudo na sua vida, Ele te muda de dentro para fora. Isso chama fé. O que falta hoje para ter um otimismo, para ter uma vida normal no ser humano,
é viver bem no momento de aflição. É aprender a lidar com a situação sem bloquear a si próprio, eu acho. Em pastora Fabiana, assim, ser otimista, a gente sabe que é a pessoa não perder a esperança, né? Mesmo diante de situações de adversidades, como você citou aí, né? De frustração, às vezes, pessoal, e dos ambientes também em que, às vezes, prevalece uma visão pessimista, a pessoa conseguir prevalecer ali naquele lugar, né? Não se deixando, vamos dizer assim, contaminar por aquela negatividade. É possível a pessoa ser positiva, mesmo quando a gente está passando por grandes dificuldades, e às vezes a pessoa olha e fala assim, nossa, esse cenário não é dos melhores, né? As circunstâncias são muito ruins. Às vezes a pessoa descobriu uma doença, uma enfermidade, perdeu o emprego, como você falou. Qual a orientação da palavra de Deus para superar, sabe? Porque é inevitável passar por esses momentos, não tem jeito. Chega o dia mal na sua vida, você vai ter que enfrentar ele. Mas assim, não precisa aquele dia mal ser prolongado, né, por uma fase, vamos dizer assim, muito longínqua aí de provação. Qual a orientação da palavra de Deus para a pessoa conseguir passar de uma forma positivamente sobre essas fases? Minha filha, aí nós vamos falar de Paulo, né? 2 Coríntios, capítulo 4, Paulo fala o seguinte, vou colocar meu óculos aqui, tá bom? Tirar um pouquinho a máscara. Paulo fala aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, no verso 8. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desanimados, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não destruídos, trazendo sempre por toda parte a mortificação, o Senhor Jesus no nosso coração. O que significa isso, Liliane? Queridos ouvintes, eu posso falar várias coisas que aconteceram na minha vida. Enquanto eu fiquei parada, oprimida, depressiva, eu perdi o melhor. Porque eu paralisando, eu não enxergava o que Deus tem para mim. E Deus tem algo na vida de cada um. O que nós temos que entender? Eu vou voltar a dizer, a nossa mente é a armadilha do inimigo. Você ouve, você absorve, ou você é traída, ou você é prejudicada, ou você é paralisada. Por que você não fez faculdade? Eu criei os filhos, mas nunca é tarde. Eu já estou na fila, vou fazer. Entendeu? Então nós temos que entender que nunca é tarde para você ter fé e atitude de mudança. Porque aí você vai ser otimista de verdade. Porque eu quero deixar bem claro aqui. Nós não temos que mascarar uma situação. Entendeu? Se eu luto, eu tenho que chorar, eu tenho o tempo do luto. Se eu tenho divórcio, eu tenho o tempo da dor. Se é um casamento, porque ninguém pede oração para um pastor se vai para Disney. Você entendeu? Se ganhou na cena, ninguém pede oração. Ninguém me pede oração para falar assim, olha, eu casei, vou para o lua de mel, a senhora ora por mim para ver se vai ser bom. Ninguém pede. As pessoas pedem, a senhora ora para tirar a pedra de tropeço da minha vida. A senhora ora porque eu tô enfermo. Problema, né? Você está entendendo? É sempre coisas negativas. Sim. Como nós duas estávamos conversando. Como nós gostamos de notícia ruim. Como escondemos de notícia ruim. Por que não podemos pegar notícia ruim e transformar ela numa nova pessoa? Ter uma nova visão sobre eu tô com diabetes. Então o que você tem que fazer? Mudar a alimentação. Você deixou chegar essa situação porque você parou, você comeu errado, você viveu uma vida sedentária. Eu tô falando isso. E sirva para mim, para qualquer um. Por que tem que esperar a situação para mudar? Infelizmente também tem gente que recebe a situação, aí fica mais ruim. Não, em vez de mudar. E pastora, tem inclusive uma frase que eu tirei de um pensador, o Winston Churchill, que ele é até famoso, né, um famoso estadista britânico, que ele viveu entre 1874 e 1965, que é uma frase muito famosa, que diz o seguinte: o pessimista, ele vê dificuldade em cada oportunidade. O otimista vê oportunidade em cada dificuldade. Tá entendendo, né? Como é que é? A situação, ela existe. Como que eu faço? Vencê-la. O corona existe. Então o que eu tenho que fazer? Usar máscara. Você tá entendendo? Usar o álcool gel, manter o distanciamento, respeitar as pessoas. Mas o ser humano não respeita. Fala, vai ter culto. Aí começa o povo a abraçar.
Então as pessoas não respeitam os limites. E o que acontece com a nossa vida hoje é isso. Até qual é o meu limite? Até onde eu dou conta? Se eu não dou conta, para que eu sonho além do que aquilo que eu não preciso e não vou conseguir? E outra coisa que eu vou deixar bem claro. O nosso Jesus, ele coloca no nosso coração um equilíbrio. Ele coloca uma paz depois de uma guerra. Então coloca a paz na guerra. Naquilo que você está vivendo que é negativo, ele te coloca paz, ele te abraça, ele te aconchega. Quanto mais intimidade, quanto mais a possibilidade de buscá-lo, tirar o tempo, como a Flávia disse. Ela disse que a questão das pessoas hoje estão ficando dentro de casa, tem que aprender a achar o que vai fazer, porque agora tem tempo demais. Mas as pessoas não querem buscar a ter uma fé, a ter um equilíbrio, a falar coisas boas, junta, reúne para falar coisa ruim. E já profetizando que esse ano vai ser ruim, que o ano que vem vai ser... Gente, viva um dia. Você tem que viver o hoje. O amanhã pertence a Deus. A gente tem que viver o dia. Eu tenho que viver hoje. Eu estou conversando com você aqui, na hora que eu sair eu passo embora. Eu tenho que viver hoje. Então as pessoas precisam ter equilíbrio para ser otimista e deixar de ser pessimista. É o que eu penso. Bom, pastora, e assim, a gente queria saber a sua opinião também um pouco mais sobre esse assunto. Na sua opinião, pensamento positivo, otimismo... Toda. A pessoa que tem fé, até o jeito dela andar, até o jeito dela conversar, até o jeito dela se tocar. A pessoa que tem fé, tá ali a notícia ruim no Jornal Nacional, tá a notícia ruim nos fake news, tá a notícia ruim para tudo quanto é canto, né? Quantas situações na família, a pessoa que tem fé, ela mantém um equilíbrio dentro de casa, fora de casa, e ela te atrai. Então a fé é primordial na vida do ser humano. Quem não tem fé vive frustrado, pessimista, fica limitado de conseguir as coisas. Limitado, ele se limita. Ele não tem sonho, ele não tem projeto, ele não tem confiança nele mesmo. Como que ele vai ter confiança nas coisas? Então, assim, a senhora acredita que é uma relação, né? Isso. Otimismo, fé, pensar positivo, Isso. né? Amém. Bom, gente, vamos voltar aqui então a conversar com a doutora Flávia, para nós continuarmos explanando esse assunto, que é muito interessante, né? Sobre pensar positivo. Doutora Flávia, existe algum estudo dentro da psicologia sobre o pensar positivo, né? E desenvolver uma atitude otimista diante da vida, no sentido de que possa influenciar a nossa saúde e também, assim, sobre o contrário, ser pessimista, se pode agravar alguma coisa? Com certeza. Tem uma linha da psicologia mais recente, relativamente recente, porque a psicologia é bem antiga, né? Que ela é a psicologia positiva. A psicologia positiva, ela vai buscar estudar exatamente isso. O que eu posso fazer, utilizando os recursos que eu já tenho, para que eu seja mais bem sucedido na minha vida como um todo, né? Nos meus relacionamentos, comigo mesmo, nas minhas escolhas. E tem uma relação que eu sempre falo para as pessoas que corpo e mente é junto, é inseparável. Por que nós vemos tantas pessoas com somatizações, pessoas que sentem às vezes que elas estão infartando, aí vai para o hospital, você vai ver a pessoa está com crise de ansiedade, né? E não é nada. Você vai fazer toda a investigação, o médico fala, não tem nada aqui que comprova algo fisiológico. Procura um psicólogo. Você não está bem. E essas pessoas que têm essas crises, geralmente são pessoas que estão passando por momentos conturbados, cujos pensamentos estão muito negativos ali. Olha, vou passar por uma avaliação e isso mexe muito comigo, eu fico inseguro, sinto medo, enfim. E a partir disso, né, a nossa conexão de mente e corpo, nós podemos entender que essa relação é importantíssima, né, para a nossa vida, né? Então, o que acontece?
se eu tenho um pensamento mais positivo, eu vou, claro, aumentar as minhas emoções positivas. Amor, alegria, é um conjunto, né? E aí o que isso faz comigo, né? Eleva a minha autoestima, eleva a minha capacidade de acreditar em mim mesmo, né? Eu sinto que eu sou mais capaz, eu sinto que sim, eu vou muito além, que não para só aqui. Sinto que eu consigo aprender mais, que eu posso sim gerar relacionamentos positivos, trabalhos também que vão me gerar sensações positivas. Agora, se eu tenho um pensamento mais negativo, eu vou conectar com as emoções negativas, com medo, angústia, raiva, tristeza. E o que isso vai fazer? Isso pode levar ao desenvolvimento de uma depressão, de uma ansiedade ali importante, de psicoses, neuroses, transtornos mentais, enfim. Isso é comprovado, está muito ligado às nossas crenças. E eu estava conversando com a pastora ali fora exatamente sobre isso. Nós estávamos falando quanto que a família é importante. Exatamente no direcionamento das minhas crenças. Se eu venho de uma família que, por exemplo, a mãe tem 4 filhos e cada filho vem de um pai diferente, nenhum dos pais permaneceu na vida dessa mãe. Qual que é a chance dessa filha acreditar que ela vai ter um relacionamento bem sucedido? Né? Por quê? Porque ali, olha só, os valores nós herdamos principalmente dos nossos pais, da religião e da cultura da nossa cidade, do nosso país, enfim. Olha o tanto que é importante também a criação de um filho, né? Você está formando a mente de uma pessoa. É muito difícil. Isso é muito sério. Muito difícil, né? É importantíssimo. E aí quando eu cresço em um ambiente que a minha família é mais positiva, né? Olha, meu filho, o trabalho é ótimo, engrandece o ser humano, né? Faz sentido para mim, para o papai, para a mamãe trabalhar. Através disso a gente consegue trazer comida para casa, morar numa casa, né? Enfim, incentiva essa criança, né? Então ela vai ter um pensamento mais positivo no sentido de, olha, eu consigo realizar, tá no meu controle, porque o pessimista ele joga pro mundo, né? E já o otimista não, ele joga para ele, a responsabilidade é dele, né? É muito similar com a pastora falou agora há pouco, né? Da doença, é isso mesmo. E assim, doutora, a gente vai fazer mais uma pergunta aqui para a doutora Flávia. Doutora Flávia, com relação, por exemplo, a pessoa ser positiva, deixe para nós algumas dicas, né, para as pessoas se manterem otimistas, mesmo diante dos tempos difíceis. Tem algo que a pessoa possa fazer, que possa ajudar? Aquela pessoa fala, nossa, eu preciso ser mais positivo, mas tá difícil, a situação tá tão complicada. Sim, claro, né? Primeira coisa que eu acho importantíssimo é você pensar dia após dia, né? Vamos viver o hoje, porque se eu vivo focado no futuro, eu sou ansioso, eu estou pensando em algo que nem chegou, eu estou sofrendo. Se eu vivo do que aconteceu lá atrás, mas olha, aconteceu tal dia isso, eu sou uma pessoa deprimida, porque eu não posso fazer nada em relação ao passado, eu não mudo o passado, eu posso dar um novo significado, mas eu não mudo. Então, focado no hoje, o que eu posso fazer? Bom, mediante as dificuldades que eu estou vivendo aqui agora, o que eu posso fazer? Quais habilidades eu posso desenvolver? O que eu tenho de bom para poder passar por cima disso daqui, né? Ir estabelecendo pequenas metas, porque dessa maneira vai me gerar um incentivo, a motivação que eu preciso para continuar. Por que a pessoa que come muito mal durante muito tempo, até domingo, de repente chega uma segunda-feira, ela fala, a partir de amanhã eu vou começar a dieta, eu vou comer alface e ovo. Quais são as chances dessa mudança dela serem efetivas para a vida? Praticamente nulas. Então, da mesma maneira também são as nossas emoções. Se eu vivo negativo a minha vida inteira, não é um clique que vai fazer com que eu mude meu mindset para algo positivo. Eu vou trabalhando,
né? Acontece um esforço diário. É um esforço diário, exatamente. Acontece algo difícil ali, nossa, isso daqui, não sei como é que eu vou fazer para resolver, para passar sobre isso. Bom, faz as possibilidades que eu tenho, né? Deixa eu respirar um pouco, pensar o que eu posso fazer, né? Tem algumas, deixei anotado aqui também, algumas pequenas atitudes que nós podemos fazer para aprender a ser mais otimista, né? Então é exatamente essa primeira, né? Pensar mais positivo. Se essa situação me gerou, eu colhi sentimentos negativos, o que eu posso aprender com isso? Refletir, né, sobre os erros, tirar lições, né, exatamente, né? E aí eu aproveito essas frustrações e eu as transformo em aprendizado. Essa é uma boa maneira para começar a administrar as minhas emoções, do aspecto negativo para o aspecto positivo. Porque assim como nós aprendemos a comer sozinhos, a andar, a escrever, a gente também aprende a administrar as nossas emoções, né? Apreciar exatamente as pequenas coisinhas da vida, né? Ao invés de ficar assim, nossa, eu vou comemorar quando isso acontecer, mas por que eu não comemoro hoje? Meu Deus, eu amanheci bem melhor do que ontem eu estava com dor de cabeça, né? Obrigada, né, por estar com uma saúde boa. Comemorar as pequenas vitórias, as pequenas vitórias são importantíssimas. Não vou só comemorar quando eu consegui a minha promoção do meu trabalho. Deixa eu comemorar então eu ter tido um bom dia de trabalho, eu ter conseguido finalizar aquela atividade, eu chegar em casa e encontrar minha mãe, encontrar minha esposa, encontrar meu marido, meus filhos bem. Isso faz com que eu vá canalizando energias positivas, né? Então sutilmente já vai mudando ali, né? E esses pequenos gestos e conquistas, eles vão fazendo com que eu vá caminhando para algo que eu acho importantíssimo, que é a gratidão. Quando eu sou grato, o universo conspira a meu favor, porque eu não sou grato só por algo muito grandioso que aconteceu, eu sou grato por estar vivo, eu sou grato por ter saúde, eu sou grato por ter um trabalho, eu sou grato por poder sair da minha casa hoje, ter um carro para poder chegar no meu trabalho, chegar no meu trabalho, ter condições de trabalhar e conseguir fazer o que eu tenho que fazer. Quando eu sou grato, eu trabalho uma energia tão positiva que eu exalo a positividade e eu também recebo positividade. E a gratidão, ela é um exercício que nós podemos fazer no nosso dia a dia. Não é só em situações, né? Eu sou grato, todo aniversário eu sou grato por mais um ano de vida. Mas ao longo desse ano de vida, o que você passou, né? Que você pode agradecer por estar vivo, por ter pessoas tão boas à sua volta. E a gratidão, ela também tem uma relação direta com a felicidade. Quanto mais grato eu sou, mais feliz eu me torno, né? Ok, é isso aí. Bom, e assim, acho, doutora, que a gente pode até citar aqui também algumas características, né, assim, de pessoas otimistas, por exemplo, bom humor, né? Eu acho que é o melhor cartão de visitas de uma pessoa otimista, né? Ela tá sempre bem humorada. Isso não significa que a pessoa ela é um arroz de festa, né, o tempo todo, vamos dizer assim. Não. Mas que nos momentos, né, nos momentos difíceis, né, essas pessoas são capazes de ajudar e também escutar os demais. Né? Pessoas otimistas, acho que nós podemos falar também que são pessoas que estão ali sempre dispostas, independente do problema, a construir soluções diante da adversidade, né? Ou seja, desenhar, pensar em uma melhor solução diante daquele problema. E isso, acho que a gente está disposto a enxergar a solução, caminhos para mudar as situações, nos transforma em seres ativos, né? Que a gente está ali sempre numa renovação contínua, buscando novos conhecimentos, novas oportunidades, aberto ao novo, né? Capazes de aumentar a nossa capacidade de até mesmo, acho que um descobrimento pessoal, né? Daquilo que você gosta, daquilo que você é bom, que às vezes você não achava que você era tão bom. Então a vida é um eterno reinventar-se. E assim, queria mandar aqui um abraço para o Geraldo Júnior, que nos entrou em contato conosco aqui para falar a respeito do microfone. Meu microfone estava um pouco baixo. Bom, e para a gente finalizar nossa hora do bate-papo, vamos voltar a conversar com a pastora Fabiana, né? Pastora Fabiana, deixa para nós aí uma última mensagem
para esse ouvinte, né, que está nos acompanhando, e de repente essa pessoa tem sentido que o seu mundo desabou porque ela perdeu o emprego, ou está com dificuldade no relacionamento, ou se vê numa situação que foi gerada por essa pandemia que parece ser uma situação aparentemente sem saída, né? Dê uma última mensagem para essa pessoa que está aí diante de circunstâncias difíceis. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Amém? O dia mau vai se tornar um dia bom. Eu costumo dizer que às vezes tem pessoas que trabalham numa empresa há anos, a família está tudo ruim, as coisas estão ruins, mas ele é um excelente profissional numa grande empresa, vários títulos. Aí de repente perdeu o emprego, foi só mais um, foi substituído. Aí o mundo dele cai, porque ele precisa aprender a viver com a família agora, a mudar tudo na vida dele. Será que Deus não permitiu isso? Para surgir algo dentro dele, o sonho que ele cortou, a vontade de crescer pessoalmente. Então, o dia mau, às vezes ele pode ser o melhor da sua vida, para você ter a atitude de fazer algo para você. São 10 mandamentos, mas o mandamento primeiro Deus deixou bem claro: amar a Deus acima de tudo e amar a si mesmo como você ama o próximo. Eu quero deixar para esses ouvintes: ama você, começa a se conhecer, cuida de você, busca uma vida em fé, busca um Deus vivo dentro do seu quarto, tem intimidade com Ele, tem um equilíbrio, que a sua vida vai mudar. Você vai começar a cuidar de você, vai mudar seus hábitos, vai mudar sua atitude e vai dar bem com todo mundo. Porque o otimismo verdadeiro é aquele que tem fé. Aquele que olha para dentro dele e fala: olha, eu fiz isso aqui, fiz tudo errado, eu quero fazer diferente. Eu vou mudar, eu quero mudar com as pessoas, eu quero mudar profissionalmente, eu quero mudar como filho, como marido, como amigo. E eu tenho uma coisa que eu estava lendo aqui, porque eu gosto de algumas coisas assim. Esse pensador deixou bem claro: semeia pensamentos e vai colher ação. Semeia uma ação, você vai colher hábito. Semeia um hábito, você vai colher caráter. Semeia um caráter que você vai colher um destino. Eu achei lindo isso. Então aquilo que você vai semear é o que você vai colher. Então começa a semear coisas novas. Pega as frustrações, as dificuldades, né? Porque tem pessoas que paralisa com relacionamento frustrado, paralisa, deixa de sonhar, deixa de fazer algo para si, quer viver só a vida do outro, quer fazer só para o outro. Eu quero te dizer que Jesus deixou bem claro: se você não se ama, você não ama o próximo. Se você não está cuidando de você, se você não está se reencontrando, se perdoando, tendo um equilíbrio, você não vai amar ninguém, você não vai conseguir viver com ninguém. Você vai ficar tanto com um otimismo falso e muito mais com pessimismo, porque você vai alimentar aquilo e vai paralisar. Vai ser o coitado. Não queira ser coitado. Levanta a cabeça e anda e faça o melhor na sua vida. Porque se cada um conscientizar, se eu conscientizar que eu preciso lutar por mim, fazer as coisas para mim se realizar, as pessoas vão mudar ao meu redor. Todo mundo vai começar a me respeitar, vai começar a ver assim: olha onde ela está, né? E vão ver que Deus me deu a presença dele, a força dele para eu seguir. E nós podemos sim viver o melhor nessa terra. É só você crer num Deus vivo e ser otimista primeiro com você. E quando você está feliz, todo mundo ao seu redor é feliz. Tá bem? Amém. Obrigada. É isso aí, gente. Essa foi a nossa hora do bate-papo. Vou pedir para a pastora Fabiana deixar os seus contatos das redes sociais, da igreja, a doutora Flávia também, né? Você que quiser procurar ajuda, você querido ouvinte. Eu estou no Instagram, né? Tem Fabi, tem meu Face, Fabiana Oliveira, e a Igreja de Deus do Brasil no bairro Saraiva. É um prazer. E o pessoal me acha na rede social, pode me chamar, que estarei com o maior carinho. Bom, antes de passar os meus contatos, gostaria de deixar uma tarefinha aí, né, para quem quiser trabalhar o otimismo, né, transformar o pessimismo em otimismo, né.
busque fazer uma tarefinha básica, é muito simples, de anotar 3 coisinhas boas que aconteceram ao longo do seu dia. Faça isso por alguns dias e depois quem quiser compartilhar comigo pode me enviar mensagem, eu também estou no Instagram, no psicóloga Flávia Fernandes. Meu contato também no WhatsApp é o 34 99197 7240 e também tem um consultório que fica lá no Jardim Caraíba, mas pelo Instagram e pelo WhatsApp vocês conseguem me encontrar, tá? E gostaria de agradecer de novo, Viviane, é sempre um prazer estar aqui, adoro vir e foi ótimo dividir hoje com a pastora esse tema. Vocês já se conheciam pelo Insta, né? Então, conheciam pessoalmente, olha Foi um só. prazer. Foi um prazer estar aqui, espero em breve estar de volta e muito obrigada. Obrigada a todos os ouvintes também. Ok, gente. Nós que agradecemos, né, a pastora Fabiana, a doutora Flávia. Essa bate-papo, eu peço que você, querido ouvinte, continue com a gente, porque a gente está aqui até as 15 horas e 30 minutos. Daqui a pouco vai ter momento de oração, vai ter momento da palavra, com uma palavra especial para o seu coração. E o pessoal que está nos acompanhando pelo Facebook, eu estou aqui com esse livro para a gente estar fazendo sorteio na rádio. Do sorteio é o livro da doutora Marilda Coelho, psicóloga, Perdas, Fatos e Versões. É você que está pelo Facebook, deixa seu nome lá nos comentários do Facebook, né? E você, ouvinte, você pode ligar aqui no 3216 3202, tá participando do sorteio do livro, ok? Vou deixar vocês com um breve louvor, gente. Esse bate-papo foi muito gostoso hoje, foi muito proveitoso, né? Para que todos nós venhamos ser mais otimistas ainda, vamos melhorar mais ainda, porque coisas boas vêm por aí, né, pastora, né, doutora Flávia? E a gente vai deixar vocês com um breve louvor, daqui a pouco a gente volta.